Olá, aluno e aluna da Estação Educação, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a essa plataforma de aprendizagem. Eu sou a professora Carla Barroso e estou mais uma vez aqui para compartilhar mais um conteúdo com você. Então, como eu sempre digo, força na peruca, ó! Vem comigo! Você mora em um lugar muito movimentado ou pouco movimentado? Onde você mora passa ônibus a todo momento? Outra pergunta: existe alguma construção histórica próxima à sua casa que está lá há muito tempo? Faça aí uma viagem na sua rua. Presta atenção ao redor, às paisagens existentes no lugar onde você mora. E olha o que tenho aqui novamente. Olha, a nossa maleta de fatos e curiosidades. Vamos abrir e ver o que tem dentro dela hoje? Fotos, como sempre. Uma papelada meio antiga. Olha, algumas palavras. Patrimônio histórico, fonte histórica e tombamento. Não é que essa maleta tá meio doida, trazendo novidades para nós? Ué. É de curiosidade e fatos, não é? E fotos também. Nunca se sabe o que vamos encontrar nela. Mas vamos aí. Hoje nós vamos falar um pouco sobre patrimônios históricos e culturais. Modos de vida em diferentes lugares. Em grande parte das cidades brasileiras, existem construções e monumentos muito antigos que foram preservados até hoje. Diversas dessas construções são conhecidas como patrimônios históricos e é responsabilidade do governo preservá-las para que não sejam destruídas ou descaracterizadas. Mas, professora, o que quer dizer patrimônio histórico? Vamos lá? Primeiro, antes de sabermos o que é um patrimônio histórico, vamos entender o que seriam as fontes históricas. As fontes históricas é tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos no decorrer do tempo e que pode ser utilizado para obter informações do passado. Isso nós chamamos de fonte histórica. Olha aí, o que pode ser uma fonte histórica? Um documento, um texto, vestígios arqueológicos ou representações pictóricas. O que seriam isso? Os documentos são cartas, crônicas, ofícios, diários, relatos. Os vestígios arqueológicos são esses objetos de cerâmica, construções, estátuas. E também temos as representações pictóricas, que seriam os quadros, as pinturas e as fotos. Olha que observação legal aí, as fotos como eram antigamente. Elas não eram coloridas, elas eram em preto e branco. Hoje nós temos essa facilidade, temos várias fotos, temos como colocar efeitos, cores. Olha como a história muda. Continuando, então, o patrimônio histórico ou cultural é um exemplo de fonte histórica. Muitas fontes que contam a história das cidades, como estátuas, edifícios e monumentos, são considerados patrimônios culturais. Então, patrimônio cultural é um bem que possui um valor inestimável para um povo ou para a comunidade daquele local. Por isso, ele deve ser preservado. Todos nós podemos contribuir para a preservação dos patrimônios. E como nós podemos fazer isso?
Você pode aí falar com as pessoas que vivem ao seu redor a importância daquela fonte histórica, daquele monumento, uma estátua, ou até mesmo de um documento, ou até mesmo de uma foto. Conto com você para a preservação do patrimônio cultural da sua cidade. Vamos lá! Além das construções e dos monumentos, existem outros tipos de patrimônios. Nós podemos dividir os patrimônios culturais em materiais e imateriais. Os materiais, eles são bem físicos, palpáveis, como artesanatos, fotografias, livros, alguns objetos e outras coisas. E os imateriais são aqueles transmitidos de geração em geração, como danças, conhecimentos no modo de falar, no modo de cozinhar, ou até mesmo outras coisas que foram passadas de geração para você, como o simples fato, às vezes, de fazer um tricô, um crochê. Então, isso é um patrimônio imaterial. É um prédio bem conhecido aqui na cidade. É o Liceu de Humanidades de Campos dos Goytacazes. Vamos aí aprender um pouco mais sobre a história deste local, que é considerado um patrimônio histórico e cultural. Ele foi inaugurado em 1880, bem lá atrás, e ocupa o prédio que é considerado o mais luxuoso de Campos dos Goytacazes. Em estilo neoclássico, o prédio foi construído originalmente para servir como morada do barão e da baronesa da Lagoa Dourada, ainda no século XIX. Olhem que chique! Em 1883, foi adquirido pela Câmara Municipal para abrigar o Liceu de Humanidades. A instituição colocou o campus entre as cidades polo na área da educação do país. A escola também é conhecida por ter acolhido em seus bancos personagens de grande importância nacional, como o ex-presidente Nilo Peçanha. E em 1988, o prédio foi tombado pelo Instituto Estadual de Patrimônio Cultural. Tombado? O que significa isso? Vamos esclarecer esse termo para você entender o que aconteceu com este local. O tombamento, ele é um processo que faz com que um bem móvel ou imóvel seja registrado tendo em conta sua relevância histórica, cultural ou paisagística como merecedor de proteção, passando a ser regido por uma legislação específica. Então, entendemos que esse tombamento tem outro sentido. O lugar não foi demolido, o lugar não foi tombado. Ele apenas passou a ter um órgão responsável pela preservação dele, para que tudo que tem ali dentro, todas as fontes históricas, sejam preservadas. Entenderam? Vamos continuar. Nós temos aí outro prédio que é considerado um patrimônio histórico e cultural. É a Câmara de Vereadores, que fica também ali próximo até o Liceu de Humanidades. É hoje o lugar onde os vereadores se reúnem para discutirem as leis e ali funciona o legislativo. Antigamente ali era considerado o fórum da cidade, onde acontecia os processos, tudo relacionado à justiça, ao poder judiciário. E temos aí também, gente, o Museu Histórico de Campos dos Goytacazes, que fica localizado na Praça Central São Salvador. Vale uma visita, hein? Seria muito interessante você ali ver as fontes históricas existentes naquele lugar,
para você conhecer um pouco mais sobre a história desta cidade, Campos dos Goytacazes, localizada no estado do Rio de Janeiro. Se você ainda não conhece, será um prazer recebê-lo aqui. E vamos aí à nossa atividade para concluirmos esta aula. Indique a imagem que mostra um patrimônio imaterial de Campos dos Goytacazes. Seria o chimarrão? Seria o frevo? Ou seria o chuvisco? Um tempinho aí para você pensar. É isso aí, é o chuvisco. O chuvisco é um doce brasileiro com origem portuguesa e é típico aqui da cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. É feito à base de ovos e pode ser servido em calda ou cristalizado. Indispensável em festas em geral na cidade, o chuvisco tornou-se parte da tradição e identidade dos campistas. E aí? Você gostou da nossa aula de hoje? Só faltou um chuvisquinho aqui para a degustação, não é mesmo? Me deu água na boca. Amo doces. Nós aprendemos o conceito e a importância da fonte histórica, do patrimônio cultural e o tombamento. Lembrando que o patrimônio cultural, ele é dividido em duas partes: material e imaterial. E também vimos o quão é importante nós preservarmos os nossos patrimônios culturais e históricos, próximos de nós ou até mesmo de um lugar que você vá visitar. Então, como eu sempre digo a vocês, é isso. Muita força na peruca e até a próxima! Beijo!